Acho que já tem bastante gente, já dá pra gente entrar no nosso tema, né? Quem é novo aqui, que ainda não tá com a gente nas lives, a gente tem um e-book gratuito que eu preparei de presente para vocês, gente. Então é só baixar meu negócio é semijoia.com.br, você se inscreve e baixa gratuitamente o e-book, tá? Que lá eu falo sobre o processo de fabricação da semijoia, os tipos que mais vendem, como é que você armazena, tá? Então vale a pena dar uma conferida, baixar esse material para quem tá querendo aí empreender em semijoia. Lembrando que o nosso programa aqui, Meu Negócio é Semijoia, tá aqui para ajudar as mulheres que querem empreender com semijoias. Para quem quer iniciar um negócio novo, começar do zero, e para as mulheres que já trabalham e querem uma renda extra, né? Querem complementar a sua renda, tá? Então o nosso programa é todo voltado para ajudar quem quer empreender com semijoias. Desde a gente fala, né, os nossos conteúdos estão aí desde o início de como é feita a semijoia, de qual tipo de público que é bom a gente conquistar, né? A gente abordar, a abordagem do público, o relacionamento com o público, que foi o tema até da nossa live de semana passada, né? Esse início todo de empreendedorismo. Tem vídeo lá no YouTube de como eu criei a minha marca de semijoia. Então tem uma série de vídeos aí, de material para ajudar quem está interessado em empreender com semijoia, tá bom? Então vamos lá começar com o nosso tema de hoje, que é a garantia. A Rose disse que não viu o das pedras. O das pedras ainda não subiu, tá? Ele ou vai esse final de semana ou no máximo segunda-feira. Mas já tá gravado, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos falar de garantia. Que tempo vocês acham que é ideal pra gente dar de garantia para as nossas clientes? Vamos falar primeiro da garantia, porque que a gente passa para as nossas clientes. Eu dou 1 ano de garantia para as minhas clientes, tá? Porque a maioria das fábricas que eu trabalho dá 1 ano também, tá? E eu já falei em outro conteúdo que eu deixei aí para vocês gravado, não sei se está no Instagram ou se está no YouTube, que é bom a gente fazer essa média, né, das fábricas que a gente trabalha para repassar isso para o cliente. Então, a pesquisa que eu fiz hoje pra gente discutir aqui, eu vi que tinha muitas marcas dando só 6 meses de garantia, tá? Isso pode ser uma estratégia das marcas para ficar com sobra, né, de tempo. Mas quando a gente tem um bom relacionamento com os fornecedores, essa garantia não fica ali exata do dia que você comprou, tá? O fornecedor que quer te cativar como cliente, ele vai estender essa garantia para você. Se o problema for de fabricação, né? Ou vai analisar se foi de mau uso, ou até que a gente analisa e nem que a gente pague o conserto da peça, eu acho interessante a gente dar um pouquinho mais para o cliente. Eu acho 6 meses muito pouco. Embora no Código de Defesa do Consumidor, semijoia, como é um bem semidurável, né, como o próprio nome diz, ele só dê 3 meses de garantia, tá? Então, pode ser que essas marcas que estejam dando 6 meses, elas já estão dando o dobro do que o Código do Fornecedor diz, né, que garante. Então, pode ser que aconteça isso. Mas eu gosto de dar 1 ano de garantia. Eu acho que passa mais segurança para cliente, a cliente que está comprando, né, que está adquirindo as peças. Afinal de contas, as nossas peças não são baratinhas, né? Samantha está dizendo que está divulgando 1 ano de garantia, mas me preocupa esse prazo longo. Não tem que se preocupar, não. Assim, semijoia, gente, tem uma qualidade muito boa, então você não tem que estar muito preocupada com a garantia. Não é uma mercadoria que você venda e que vai dar defeito imediatamente, né? A não ser que tenha defeito de fabricação ou que seja mau uso, né? A Fernanda também está dizendo que está dando 1 ano, até porque o fornecedor orientou assim e disse que mesmo que passar de 1 ano, ele te daria assistência. Isso é super importante que você combine com o fornecedor, tá? Eu não falei para vocês, né, em outra oportunidade, vocês estavam aqui, que o nosso relacionamento com o fornecedor, ele tem que ser muito estreito, né? Você tem que criar laços com ele para você conseguir esse tipo
não é regalia, né? Esse tipo de benefício com teu, não é regalia, isso, o tipo de benefício com teu fornecedor, né? Ele tem que te garantir as peças, porque a gente está comprando, a gente não está pegando consignado, né? Você não está fazendo um contrato de consignação com o fornecedor. Então você está comprando, você está pagando pela mercadoria e você não tem garantia que você vai vender aquela mercadoria imediatamente, aquelas peças, né? Então vai ficar lá no teu mostruário, pode ser que fique 1 ano, 2 anos. Então, a assistência técnica tem que ser permanente do fornecedor, tá? Agora, a garantia, o tempo de garantia dele pode ser que ele coloque menos, né? Pode ser que você tenha lá uma peça por 2, 3 anos no teu mostruário que calhou de não vender e ele pode não cobrir, né, por esse tempo que tá lá, mas ele tem que te dar assistência técnica, tá? Quanto ao banho, se a peça for muito antiga e danificar uma pedra, ele também não vai ter como repor essa pedra, pode ser que ele não tenha mais essa pedra no estoque para repor, tá? Então, e a gente assume, assim, certos riscos depois de um tempo, né, que a peça tá com a gente passa a assumir o custo, se houver algum problema com essa peça depois de muito tempo que ela tá com você, tá? Mas é interessante, os fornecedores geralmente dão 1 ano ou dão 2 anos de garantia. Alguns fornecedores confiam muito no banho que estão dando, eles dão garantia eterna, eles dizem, né, que a garantia é vitalícia, que é eterna. Então a gente não passa essa garantia eterna para cliente, tá? Até porque a gente que é revendedora, a gente faz um apanhado de fornecedores para vender. Então dentro do nosso mostruário pode ter diversos fornecedores, né? E ao longo do tempo você também pode ir trocando esses fornecedores e você tem que tirar uma média ali de garantia, né? Então você vai ter um que deu garantia vitalícia, o outro deu garantia de 2 anos, o outro deu garantia de 1 ano, você tem que ter uma média para poder passar isso para os clientes. Mas eu acho que 1 ano é um bom período, tá? Para você garantir para cliente. Até hoje eu nunca tive problema com essa garantia de 1 ano, nem com os clientes, nem com os fornecedores. Quando a cliente é muito boa e a peça dá problema, e se eu puder resolver para não perder essa conexão com a cliente, eu prefiro até pagar o custo da peça para não criar esse tipo não levar esse tipo de problema para cliente. Agora, se for uma cliente assim mais que vive tendo peça com problema, a gente nota que é mau uso e tal, você corta. Agora, quando é uma cliente muito boa, eu acho que vale a pena você ficar com esse, eu não digo nem prejuízo, porque isso não é você não pode pensar só naquela situação, né? Você tem que pensar ali na vida útil da cliente com você a longo prazo. Então, é um dinheirinho que você deixou de ganhar ali naquele momento, mas que você ganha de volta mais tarde, tá? Então, acho que vale a pena manter esse bom relacionamento com a cliente, tá? Deixa eu voltar aqui para ver o que vocês disseram. Fernanda tá dizendo que usou 2 anéis direto, sem tirar dos dedos. Nem para lavar louça, eles ficaram feios e descascaram em 3 meses. Fernanda, olha só. Você é revendedora de semijoia, você não pode fazer isso. Ficar com anel para lavar louça de jeito nenhum, tá? Não, a semijoia não é feita para isso, tá, gente? Serviço doméstico tem que tirar. A não ser que você tenha ficado de propósito com esses anéis para fazer um teste, para ver a resistência deles. Mas semijoia não é para ficar direto assim. Você pode usar o anel todo dia, mas esses movimentos que a gente arrasta a mão na pia, que a gente pega, né, uma panela, uma louça, ele vai causar atrito e vai descascar aqui embaixo. Então, descascar ou gastar o banho, tá? Então, não é pra você, semijoia, não é pra você usar direto dessa maneira, tá bom? É certo que você vai danificar a peça. Agora, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Da mesma forma que a gente dá a garantia para cliente, a gente passa também esses termos de manutenção, de cuidados com a peça, tá? E um dos termos que a gente usa é justamente esse, pra gente não... Ah, tá dizendo que foi de propósito, aí tudo bem. Você estava fazendo um teste. Mas não tem semijoia, por melhor que seja o banho dela, que vai resistir a você ficar 3 meses direto no dedo, tá? Você usou produto químico, você teve atrito com louça, com serviço de casa, ou sei lá, academia, não sei o que você faz. São coisas que, né, que o grande atrito, o atrito mais pesado, vai causar problema
no banho, não tem jeito. Até uma peça de ouro, se você usar o ouro maciço, se você usar direto, você vai danificar. Você pode amassar, você vai arranhar toda, vai perder o brilho e vai ficar feia com o tempo, tá? Então, a gente tá falando de semijoia, que é uma peça que tem metal comum, com banhos de metais melhores, até, né, até o ouro por fora. Então, por fora ela tem ouro, agora por dentro não tem. Se você causar qualquer atrito nela, você vai danificar esse banho e vai ficar feia, não tem jeito, tá? Não fica só feia no banho, fica feia se tiver pedras, né? As pedras vão ficar embaçadas, você pode dar pancadinhas e as pedras caírem. Então, aí você tá caracterizando o mau uso, tá? Isso aí é mau uso e é um tipo de observação que a gente faz quando vem as peças, que a gente não tem jeito, a gente vê que teve coisa errada ali, tá? Porque uma coisa é descascar. Quando descasca, logo ali no primeiro período de uso, e a peça descascou, isso é defeito de fabricação, tá? Todas as fábricas garantem isso. Algum problema ali que deu no banho, que o banho não aderiu bem a peça, então ela descasca, tá? Ela como se fosse explodir, né? Ela dá como se fosse uma bolinha de ar e aí depois aquilo solta, descasca. Então isso é defeito de fabricação. Agora, quando descasca, você nota o metal avermelhado embaixo, que é o cobre, tá? E a mesma coisa acontece quando você danifica a peça, quando você arranha, né? Ou quando tem o desgaste natural pelo tempo de uso, né? Ele vai ficar também avermelhado embaixo, também vai aparecer o cobre, só que de uma outra maneira, não é como se fosse arrancado, né? Como se fosse uma cola arrancada. Aí vai ser pelos arranhões, né? Pelo atrito contínuo. Então vai gastar o banho de ouro e você vai ver a parte avermelhada da semijoia, quando ela for semijoia de latão, né, com banho de cobre, ou branco quando ela for de prata com banho de ouro, tá? Então vai depender do metal que ela tiver embaixo, se ela for joia de prata ou se ela for semijoia com o cobre por baixo, tá? Então isso, gente, é mau uso, tá? Agora, se a cliente ficou um pouquinho de tempo com a peça, tipo uma semana, 15 dias, e gastou o banho, então aquele banho foi um banho fraquinho, tá? Então aí você começa a fazer os teus questionamentos com o fornecedor. Então, será que esse banho é forte? Será que esse banho tem a quantidade de milésimos adequada? Não tem, porque com uma semana de uso e ele não teve arranhão, você vê que não teve atrito. Você com o tempo, você teu olho vai ficando treinado ali para ver os problemas, tá? Então, se aquele banho só gastou como se ele tivesse dissolvido, né, e você começou a ver o metal embaixo, sem arranhão, aí você tem que conversar com esse fornecedor e questionar esse banho, tá? E assim, eu aconselho não ficar com esse tipo de fornecedor, com essa qualidade de banho, porque você vai ter problemas recorrentes. Agora, acontece de uma cliente ou outra terem esse problema ter esse problema de banho, tá? De contato da pele dela e a pele dela ser, não sei se ácida ou com ácido úrico mais alto, e ela vai danificar o banho, tá? Pode ter relação até com os alimentos da pessoa, com os alimentos que a pessoa consome, uns alimentos mais condimentados, que façam com que a pessoa sue mais, tá? Que vai mudar esse pH do suor, então vai danificar também o banho, tá? Mas o banho que é um banho mais durável, você não vai ter esse tipo de problema, mas são fatores que a gente tem que observar quando a gente começa a trabalhar com um determinado fornecedor, tá? Eu já falei para vocês em outra ocasião, vou repetir, eu tenho peças de mais de 10 anos, né? Eu fiz até uma live que eu tava com um brinco de 13 ou 14 anos, que tá perfeito. Então, pode ser, não, com certeza o banho desse fornecedor é ótimo, esse eu tenho certeza, porque eu conheço, e pode ser que a minha pele também, né, pela minha observação, a minha pele não dê esse problema de banho, tá? Meu suor não agrida tanto o banho, tá? Então, são duas coisas que a gente tem que observar, tá? Se da cliente, se é problema da cliente, ou se é problema do banho, ou se é as duas coisas, tá? Então, é uma das coisas que a gente observa. Vou passar para outra fase aqui, que é a fase das pedras, né? A gente fala das garantias das pedras.
Antigamente, quando eu comecei a vender semijoia, os fornecedores eles garantiam as pedras. Hoje em dia isso já está muito difícil, tá? A não ser que seja o defeito de fabricação. Eu vou falar com vocês sobre todos os defeitos de fabricação que os fornecedores, a maioria, né? Todos os que eu trabalho, que eu já trabalhei, os que eu pesquiso, eles fazem a troca, tá? E são obrigados, porque quando são defeitos de fabricação, a gente vai enumerar esses defeitos. Agora, quando cai uma pedra depois de um certo tempo de uso, a gente pode mandar para a assistência técnica do fornecedor. Se você tiver esse relacionamento bom de muitas, né, fazer compras constantes, um valor que ele preze ali, né, que você está sempre gastando um valor bom com ele, considerável, ele não vai te cobrar, tá? Mas existem fornecedores que cobram as pedras, então vai cobrar lá o custo da zircônia. Você pede para aproveitar e dar um banho e tal na peça, para você voltar com a peça bem bonita pro teu cliente, né? Para agradar, né? Para gerar essa conexão de valor aí com a tua cliente, tá? Então, alguns fornecedores hoje em dia passaram a cobrar as pedras. Algumas clientes acontece de voltar faltando 5, 6, 7 pedras num anel. Então você vê que aquilo ali realmente é atrito, é mau uso, né? Se caiu uma quantidade tão grande de pedra, você pode ver que vai ter alguma batida lá, vai ter algum dano, né, na peça. Geralmente isso acontece com anel, tá? Então, quando cai uma pedrinha ou outra, eu não vou dizer para vocês que nunca caia, às vezes cai. Eu tô falando aqui de pedra de zircônia, tá? Que são as peças que a gente acaba vendendo mais de semijoia, né? Então pode acontecer de cair uma pedra assim, tá? Mas não é comum acontecer, tá, gente? Então, às vezes acontece, às vezes cai até no nosso mostruário, mas não é o padrão, tá? Olha quem chegou, minha mãe. Tudo bem? Que bom. Érica também. Ah, nossa Érica que entrou. Tá bom, vocês estão me prestigiando, tô adorando. Então, não é o comum acontecer caírem essas pedras, tá? Me perdi aqui. Ele fez um sinal aqui pra mim, me perdi. E quando tem outro tipo de pedra, né? As pedras naturais, aquelas pedras maiores que não sejam as zircônias, vai depender daquilo que eu falei no início. Se o fornecedor, se aquela peça ainda tiver em coleção, o fornecedor vai trocar a pedra para você. Agora, se já não tiver mais em coleção, quem te garante que ele tem aquela pedra naquela lapidação e tal guardada, né? Então a gente não tem como, tem que deixar isso claro para cliente também. Que a gente não pode garantir as pedras quando você entrega um anel, por exemplo, de um quartzo rosa para cliente, você está entregando o anel em perfeito estado. Se ela voltar com aquela pedra quebrada, foi um dano que ela causou, né? Então, ou caiu no chão, ou bateu em algum lugar e quebrou a pedra. Então, você não pode garantir que o teu fornecedor tenha aquela pedra de volta para colocar no lugar e você devolver para cliente da maneira que o anel veio, tá? Então, eu vou dar uma lida aqui por alto no meu certificado de garantia para vocês terem ideia do que é que a gente garante e o que a gente não garante, tá? Oi, Simara, boa noite, tudo bem? Deixa eu dar uma lidinha aqui para vocês verem. Garantimos a foliação da sua semijoia por 1 ano e contra defeitos de fabricação, como manchas, descascados, fechos ou pinos quebrados. É comum, não é comum, né? Mas acontece às vezes de um colar, por exemplo. Não tô com nenhum colar aqui na mão. Pega aqui pra mim uma pulseira, por favor, essa pulseira aqui. Esqueci de deixar aqui na mão. Esse colar aí, melhor. Aqui, gente, nas soldas, tá? Se quebrar, por exemplo, aqui no fecho, olha, aqui entre o fecho e o elo tem uma solda. Então, se quebrar aqui, é problema de fabricação, tá? Agora, se partir aqui na corrente, não é problema de fabricação, tá? Isso aqui pode acontecer com uma joia de ouro. Então, isso aqui é alguma força aqui que o cliente fez e quebrou, tá? E lascou. Aqui é a mesma coisa. No elinho, não sei se dá pra ver. Aqui no elinho, ó. Se quebrar aqui, é problema de solda, tá? Aí o fornecedor tem que trocar,
tá? Aqui é a mesma coisa, tem uma zircônia aqui e essa argolinha aqui é soldada aqui na zircônia. Se quebrar aqui, o fornecedor troca, tá bom? Então, fechos, pinos de brinco, a mesma coisa, tá? Se o pino de brinco quebrar, é porque ele não teve algum problema na solda e ele acaba quebrando. Então, se entortar, a gente tenta desentortar com alicate e tal. Agora, se quebrar, aí a gente manda para a fábrica e a fábrica troca, tá bom? Isso é garantia, isso não tem jeito. Então, se o fecho, né, às vezes a gente tá comprando lá uma quantidade grande de colares e o fecho tá agarrado, ou o fecho vai e não volta, tá com problema na molinha, isso tudo é defeito de fabricação, tá? Então, isso a gente garante para os clientes e os fornecedores garantem pra gente. Mas é importante que a gente faça um papelzinho, né, um certificado de garantia ali para você passar para sua cliente, tá? Para ela saber o que pode e o que não pode fazer, tá bom? Deixa eu continuar aqui. Então, eu falei para vocês o que a garantia cobre, né? Os descascados que eu já tinha falado, que é problema no banho, né? Se o banho tá manchado, porventura a cliente não viu na hora ali, ou você também deixou passar, então o banho tá com algum problema ali que teve mancha, isso também troca, né? Fecha ou pino quebrado. Então, eu já falei. Outra coisa, o que a garantia não cobre? Vamos lá. Nenhuma garantia vai cobrir peças arranhadas, tá? Peças quebradas. Então, ela quebrou ali o cordão onde eu falei para vocês, no meio, né? Que não tem solda. Nenhuma garantia vai cobrir isso, tá? Então, é importante que você passe isso pro cliente e diga que você também não vai cobrir. Mas isso tudo tem que ser no momento da venda, tá? Não adianta você falar depois, não. Peça amassada. Vou abrir aqui um parêntese. Eu tive uma cliente uma vez que me trouxe um anel que ela comprou depois de bastante tempo e o anel tava todo amassado. Sabe o que aconteceu? Ela brigou com o marido pisou no anel. E aí ela falou, você troca? Eu falei, não troco. Como que eu vou trocar? Não tem como, o anel tava todo danificado, né? Não tem, nenhum fornecedor vai querer trocar. Outra também que já aconteceu comigo, aqueles anéis Cartier, aqueles que tem 3 elinhos, um dentro do outro, 3 aros, um dentro do outro. Só que esse tinha, não sei se 6 ou 12, era bem grosso. E a cliente, quando eu vendi, eu expliquei que aquele anel tem uma posição para você colocar no dedo, para ele deslizar até aqui. E tem uma posição que ele fica travado. Ela acabou colocando no dedo na posição travada, então ele entrou apertado. E o que aconteceu? Era uma cliente que inchava, o anel, o dedo inchou, e o anel não saiu do dedo. Então, ela teve que ir pro hospital e cortar o anel. E aí, ela me veio com o anel, perguntando se eu trocava o anel. Eu não tenho culpa se ela colocou o anel errado. Eu não tenho como garantir isso, né? Então, por mais que você queira ter um bom relacionamento com a cliente, esse tipo de coisa você não pode garantir. Aí, ela veio pra mim com o anel cortado, todo cortado. Você troca pra mim? Eu falei, não tenho como, né? Realmente, não tenho como. Então, por mais que você queira agradar, nesse momento você não tem o que fazer, tá? Então, se a peça vier quebrada, faltando parte, né? Então, o brinco aqui de argolinha, a cliente perdeu, agarrou aqui numa toalha, não sei, numa roupa, e perdeu o pingente. Ela veio só com a argolinha, você troca pra mim? Pode mandar pra fábrica? Não tem o que fazer, porque faltou uma parte, né? Então, a fábrica não vai repor essa parte aqui que tá perdida. Então, não tem o que fazer, tá? Então, se você perder uma pedrinha, tá? A fábrica pode ser que tenha pedra lá e coloque pra você. Se tiver na garantia, beleza, vai colocar. Agora, se tiver faltando parte, não tem como. O brinco quebrou a parte de trás. Se não for, né, no caso da argola, se não foi solda, se agarrou em algum lugar, você vai observar ali, né? Se tinha solda, tudo bem, é problema de solda. Mas se não tinha solda, ou porque ela forçou, ou porque agarrou em algum lugar e perdeu. Aí você não tem o que fazer, tá? Então, deixa eu continuar aqui para vocês. Peças quebradas, amassadas, faltando parte ou pedaços, ou desgastadas pelo uso natural. Tá? O que é desgastada pelo uso natural? É aquele arranhãozinho, o que a Fernanda falou, que ficou um tempo com a peça para ver como é que ficava, né? Se ela ia, como é que a peça ia se comportar. Então, desgastou, você usou e gastou. É a mesma coisa que acontece quando você compra um tênis, né? Você comprou um tênis, se você for uma corredora, se você correr 10 km por dia, o que vai acontecer com esse tênis daqui a 3 meses? A sola dele
vai estar gasta, né? Então, se eu compro um tênis e eu corro só final de semana, um pouquinho, o meu tênis vai durar mais. Se eu corro mais, claro que a minha sola vai durar menos. E por que que tem que ser diferente com a semijoia? É a mesma coisa, tá? Então, se você usar muito, vai desgastar muito. Se você usar pouco, se você tiver cuidado, vai durar muito tempo, né? Então, tem que ter esse tipo de bom senso aí para você usar. Você não está usando uma joia maciça em ouro, você está usando uma joia que tem banhos de ouro por fora. Então, se você tiver cuidado, vai durar muito tempo, tá? Outra coisa, gente, que danifica muito a peça é perfume, tá? Então, tem que ter muito cuidado por causa da concentração de álcool do perfume. Eu já falei para vocês que o banho da semijoia é todo um processo químico que tem ali, ligas de metais, né? Junto com o ouro ali para formar os milésimos de ouro. Então é todo um processo químico que tem ali. Então qualquer outro produto químico que você coloque e que reaja com o metal, né, com a liga de metais ali da semijoia, vai dar problema, tá? Então tem que ter muito cuidado com coisas que tenham álcool. Hoje em dia, gente, aí com o tempo inteiro com álcool gel na mão, não tem como você... Oi, Fernanda. Oi, Daniela. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Não tem como a gente dizer que não vai danificar a peça. O tempo inteiro você esfregando álcool no teu anel. Então, assim, esse período complicado que a gente está vivendo vai ter que ter realmente um pouco mais de cuidado, tá? Agora, a gente precisa educar as nossas clientes, né? Conversando, conforme você vai tendo esse relacionamento que eu falei com vocês, que a gente precisa ter, né? Isso ao longo do tempo de convívio com a cliente. A cliente começou a comprar a semijoia, você tem que perguntar se ela sabe como usar a semijoia, né? Não digo para se produzir, isso aí é um outro assunto, mas se ela sabe como conserva a semijoia, porque isso é muito importante. Então, eu até falei em outro vídeo que a gente gravou, eu falei que eu tinha uma cliente que usava direto, como a Fernanda falou que usou os anéis. Então, essa cliente usa por um determinado tempo, 6 meses, 1 ano, geralmente é 1 ano que ela usa. Então, depois ela não tira da orelha, hora nenhuma. Ela compra várias argolinhas, ela adora argolinha, compra várias e não tira da orelha. O que vai acontecer, gente, depois de um tempo? Ela tomou banho, ela pintou cabelo, ela passou condicionador, ela passou perfume. Imagina como vai ficar essa zircônia. Não tem zircônia, melhor qualidade que seja no mundo, por melhor que seja, não tem zircônia que vai resistir a esse monte de produto químico agarrando ali constantemente, tá? Então, mesmo que ela tirasse todo dia o brinco, lavasse, colocasse de volta, 1 ano, assim, usando direto, não tem como ficar perfeito, tá? Então, ela assume esse risco, ela sabe que vai danificar, assume o risco e depois de 1 ano ela compra outro conjuntinho para colocar, porque ela tem vários furinhos, tá? Então, isso acontece. Mas você explica quando você começa o teu relacionamento com essa cliente, você já explica para ela, você já usou semijoia? Você sabe como é que a gente faz para semijoia durar mais? E aí você já abre ali uma conversa com ela, né? Mais um ponto de conexão ali que você cria com ela, né? E você já explica, olha, semijoia é uma peça que tem uma excelente qualidade, ela tem banho de ouro, tá? A gente tem garantia, né? Eu te dou garantia de 1 ano, mas você precisa ter alguns cuidados para ela durar bastante, para ela ficar com um brilho bonito, né? Para a zircônia ficar bonita, para ela ficar bem brilhosa. Então, você precisa ter esse tipo de cuidado. Que cuidados? Então, vamos lá. Evitar usar direto a peça, tá? Então, você usa para sair, você usa para passear, enfim, você quer ficar bonita em casa, você usa. Agora, você precisa tirar para fazer algumas coisas, tipo serviço doméstico, você precisa tirar. Não tem como resistir, gente, não tem como. Por exemplo, se você é uma nadadora, que você vai para a piscina todo dia, você treina. Se você colocar um brinco de semijoia e não tirar nunca, não vai ter jeito, vai danificar de tanto que você tá causando aquele impacto ali, né? Você tá botando a semijoia em contato com o cloro da piscina, então vai danificar. Agora, se você foi um dia para a piscina, tudo bem, não tem problema, tá?
Mas, se for sempre com constância, você pelo menos troca aquele brinco. Não vai sempre com o mesmo brinco, senão aquele brinco vai ficar danificado e não tem jeito, tá? E aí é que entra o nosso ponto de observação, que eu falei com vocês, tá? Você vai ver se o negócio foi, se a peça foi desgastada pelo uso ou se ela teve algum problema de fabricação. Aí os olhos da gente acabam ficando treinados para esse tipo de recorrência, tá? Outra coisa, praia, mesma coisa, tem água do mar, né? Cheia de sódio. O suor, né? Praia e piscina você tem suor, você tem protetor solar, então você está agredindo a tua peça de várias maneiras. Então, a gente precisa explicar para cliente que semijoia não combina com praia, não combina com piscina, não combina com cremes, teus cosméticos, não combina com perfume e não combina com remédio. E não combina com quem tem ácido úrico alto, isso é comprovado, tá? O pH do suor vai, o contato ali da pele, o pH da pele vai danificar o banho. Então, são pontos que você vê, se a pessoa te devolveu rápido, olha, deu problema, você está acostumado com aquele fornecedor, sabe que a peça não dá problema assim, e se a pessoa te devolveu rápido, às vezes a pessoa tá de boa fé, nem ela sabe que ela tem ácido úrico alto, né? Mas aí você tem até que evitar vender para essa pessoa, porque provavelmente é isso, é o problema do ácido úrico, tá? Às vezes com dias de uso ela consegue danificar a peça. Então, esse tipo de pessoa é melhor você devolver o dinheiro e não fazer nova venda, porque isso vai acontecer o tempo inteiro e você vai ter esse aborrecimento o tempo todo também, tá? Deixa eu voltar aqui um instantinho para ver se Mara me botou uma pergunta. A Rose aqui. Me confundi. A pedra para ser zircônia tem que ser micro, maiores, não são zircônias? Não, Rose. Zircônia tem de vários tamanhos, tá? Ela pode ser micro zircônia, pode ser maiorzinha. Não é isso, não é o tamanho que define a zircônia, tá? A zircônia, ela tem que ser cravejada, aquela... Eu falei para vocês em um outro vídeo. Você repara no verso, acho que aqui não consegue ver. No verso da tua peça, se ela é toda furadinha. Se ela for furadinha, é porque é zircônia. A zircônia, ela é colocada aí dentro desse buraquinho, ela não é colada, tá? A gente chama que ela é cravada, cravejada, tá? O termo é esse. Então pode ser, nesse anel aqui mesmo, olha, esse anel, ele tem 3 tamanhos de zircônia, é ótimo para te exemplificar, ó. Zircônia, micro zircônia, bem pequenininha, tem até duas carreirinhas aqui. Aqui tem uma carreira só, nessa segunda fileira, é uma zircônia maiorzinha e tem uma zircônia grandona aqui, tá? Então aqui a gente já vê que tem 3 tamanhos diferentes, tá? Mas você vê, o que você nota é que a zircônia é cravejada e ela tem uma excelente qualidade, tá? Não é de ficar perdendo o brilho, realmente quando ela perde o brilho é porque ela foi mal usada, tá bom? E você também pode lavar, tá? Com o tempo você, né, o próprio... A gente manipular as peças, né? Você usar o teu uso contínuo, de vez em quando você pode pegar uma escovinha de dente velha, né? E passar detergente aqui da pia, esfregar bem que você limpa e retorna aí com o brilho das zircônias, tá? Mas eu vou falar isso já quando a gente falar de manutenção da peça, tá bom? A Simara tá dizendo que teve uma cliente que o brinco dela quebrou a parte do pino, parte de solda. E a loja que eu comprei não quis trocar a peça, tive prejuízo. Essa loja então você já descarta, esse tipo de fornecedor não serve. Se quebrou no pino é porque tá com problema de solda, né? A não ser que a cliente tenha forçado, né? Pode acontecer também da cliente, o brinco caiu no chão, a cliente pisou. Então você tem que observar se aonde tem a camadinha de banho, como se fosse um plástico ali, tá? O banhozinho mesmo, pensa ali num filme plástico. Se ela forçou e quebrou, onde tem o banho, ele vai ficar meio que enrugadinho, tá? Agora, se ele só quebrou na solda, não vai danificar o banho, vai danificar só o pino, tá? Então, são coisas aí que a gente pega com o tempo, tá? Pode ser, tô falando aqui do fornecedor, mas pode ser que ele tenha observado que ela causou o problema no pino, tá? Mas
Mas assim, aí você tem que observar isso para ver se esse fornecedor fez mesmo uma análise bem feita ali ou se jogou ali, só olhou por cima e jogou o prejuízo para você, tá? Se jogou o prejuízo para você, não é um fornecedor legal. E ele pode perfeitamente pegar aquela peça e botar, mandar para a fábrica e reparar a peça e ele não teria o prejuízo, né? Ele acabou jogando para você. Eu não gosto de fazer isso. Eu prefiro assumir o prejuízo do que perder a cliente, tá? E agora eu vou ter que voltar aqui. Me confundi aqui nos comentários, eu sempre faço isso. Então, até agora eu tirei todas as dúvidas de vocês, né? Se tiverem dúvidas, podem ir colocando, tá? Eu vou adiantar aqui a garantia. Então, aí eu coloco assim: com estes cuidados, sua joia folheada se manterá bonita por muito tempo. Por que, gente, que eu uso aqui joia folheada? Porque no nome da minha marca já tem que é semijoia, tá? Semijoia e joia folheada é a mesma coisa, tá? Então, eu tô só aqui mostrando para cliente que ela tem as duas coisas ali ao mesmo tempo, né? Tanto a semijoia quanto a folheado, é a mesma coisa, tá? Então, eu coloco: não use na praia ou piscina. Aplique cremes, perfumes ou pomadas antes de colocar a semijoia, tá? Então, o certo é você acabou de tomar seu banho, você passa tudo que você tiver que passar, os produtos que você usa, perfume, creme, se estiver usando alguma pomadinha, passa tudo. Espera uns 5 ou 10 minutos, né, tua pele absorver, então só depois você coloca a semijoia, tá? Isso vai fazer com que ela dure mais. Agora, se você colocar tudo e depois espirrar perfume em cima, aí não tem jeito, vai manchar tudo, vai danificar o banho, aí não adianta, tá? Não use ao fazer serviços domésticos ou jardinagem, tá? Isso é outra coisa importante também. É o que eu falei aqui, aí vai a questão do atrito. E eu até podia ter colocado aqui academia também, tá? É importante. Faz um favorzinho pra mim, pega aqui dentro o tagzinho de brinco, foi isso. Eu não coloquei na garantia, mas tá no tag. O brinco ou colar? Não, o maiorzinho. Esqueci. Isso, obrigada. Aí, gente, não tá na minha garantia, mas todos os meus tags vão com uma mensagem atrás, que são os cuidados, tá? Então, para maior durabilidade da sua semijoia, evite contato da mesma com cosméticos e perfumes. Guarde em local protegido de luz. É outra coisa que mancha muito também, tá? Então, o que eu botei ali de mais grave, assim, que é o perfume e a luz, tá? A luz é questão de conservação mesmo. Então, quando você tira a semijoia, chegou em casa, usou, suou, pegou poeira, né? Poluição, sujeira da rua, né? Então, você chega em casa, o que você faz? Tira a semijoia, lava com detergente, tá? Detergente, ultimamente eu ainda não testei, mas eu vi muito aí na internet o pessoal fazendo limpeza com Veja, aquele Veja azul, aquele produto de limpeza. Eu não testei, mas vi vários vídeos que as peças ficaram limpinhas. Eu tô até para fazer isso para ver se funciona mesmo com uma peça minha, para ver se funciona. Eu não passei isso para cliente nenhuma porque eu não testei. Mas eu aqui em casa, eu uso o detergente da pia, aquele detergente que a gente lava a louça, porque ele é ótimo para tirar gordura, tá? Então, eu uso, você pode usar uma escovinha de dente para lavar onde tem pedrinha, para lavar as curvinhas dos brincos, né? Aquelas reentrâncias que tem quando você tem uma pedra no brinco ou no anel, né? Ou mesmo no verso das medalhas, né? Dos colares. Então, sempre fica uma sujeirinha ali, então você limpa bem. Lava bem com detergente, com escovinha, uma escovinha macia. E depois você enxágua muito bem essa peça e seca muito bem também, tá? Aí eu coloco numa toalha, eu seco bem, depois eu deixo uma toalha em alguma superfície e deixo a peça ali por um tempo. Uns minutos, né? Uma meia hora, para ela poder secar ao ar livre também. Se você puder, você ainda dá uma secada com o secador de cabelo, para não guardar essa peça com nenhuma umidade. A umidade também mancha a peça. É um tipo de mancha que depois até sai, tá? Mas você vai precisar colocar num produto químico para limpar. Tem não sei se vocês já viram, a marca mais comum aí desses produtos de limpeza de semijoia é o Monze. Eu não sei se vai depender da tua cidade,
mas é aquele líquido amarelo, ele tem amônia, então ele limpa esse tipo de mancha. Mas ele é um produto também abrasivo, tá? Então não é legal você ficar colocando o tempo inteiro aquele produto. A gente só usa em último caso, quando você não consegue limpar a peça com essa limpeza caseira aí com detergente, tá? Eu às vezes também costumo usar um produto, um sapólio líquido chamado Cif. Vocês já devem ter visto. Tem um outro também aí, um outro sapólio líquido, que eu esqueci o nome. É o mais antigo. Eu também costumo usar aquilo para limpar as zircônias, que ele vai fazer um pequeno atrito. O fornecedor não indica isso não, tá? Eu é que faço isso. Um pequeno atrito ali nas zircônias para tirar a gordura ou a sujeira que tiver ali acumulada nela, tá? Tem, não sei, acho que uns 15 ou 20 dias, eu recebi uma cliente aqui no escritório que falou, meu cordão escureceu. Aí eu tenho um local aqui para lavar, que dá para eu levar a cliente junto. Então levei a cliente para esse local e mostrei para ela, falei, vem aqui que eu vou te ensinar como é que limpa. E aí eu botei o colar, né, como esse aqui, botei assim na mão, despejei detergente, tem que ser uma boa quantidade de detergente, aí molhei e fiquei fazendo uma espuminha, né? Aí você faz assim, você roda o colar, né, vai passando na sua mão fazendo uma espuminha. Gente, quando eu abri a mão, a moça ficou muito sem graça, saiu preta a espuma. Saiu preta. O que é isso, gente? É a sujeira do teu dia a dia. Então, né, tem muita gente que fala, não toma banho com a semijoia, mas toma de vez em quando sim um banho com a semijoia que você tá limpando ela. Então, é a poeira, é o suor que agarrou ali, tá? E eu acabei de limpar, nem coloquei no líquido, porque não tinha necessidade, era uma peça nova, que só tava suja. Ela falou, gente, que vergonha, eu não acredito, isso era sujeira. Era sujeira. Então, antes de colocar em produto químico, antes de fazer qualquer coisa, de mandar pro fornecedor, dá uma lavada, a não ser que ela esteja rosada, como eu falei para vocês do cobre por baixo, né? Se ela tiver avermelhada, rosada ali, sinal de que já gastou o banho. Aí não adianta. Mas se for só fosca, escurecida, primeiro você tenta lavar, para ver se não é sujeira. Aí, de repente, você lavou, clareou bastante. Se você tiver o líquido, coloca no líquido. Mas assim, como é que eu uso o líquido? Não pode botar lá e deixar, tá? Eu uso um grampinho de plástico, não de metal. Eu pego a semijoia, mergulho no líquido e tiro na mesma hora, tá? Tiro e enxago muito bem, porque se deixar vai corroer o banho. Aí depois não tem jeito, tá? Então tem que ser muito rápido. E eu uso também aqui... mas assim, gente, eu uso, vou falar pra vocês o que, mas assim, são muitos anos trabalhando com semijoia e cheguei a um ponto de ter um volume muito grande de peças também para limpar, devido à quantidade de vendas que eu fazia. Então eu prestava essa manutenção para as minhas clientes. Eu comprei uma panela de ultrassom, vocês podem pesquisar aí no Mercado Livre. Mas para quem está começando, não tem a menor necessidade, tá? Eu é que estou sempre querendo buscar coisas novas, né, aperfeiçoar, então eu comprei essa panelinha de ultrassom, que depois que eu faço a limpeza no detergente, eu boto as peças na panelinha do ultrassom, o ultrassom, né, vibra e ainda solta algumas sujeirinhas a mais, tá? E se dali não tiver jeito, aí sim eu coloco no líquido. Se no líquido também não deu jeito, não adianta mais. Aí a peça já está danificada, já está gasta e só mandando para o fornecedor para dar outro banho de ouro. E aí você vai ver se é problema que está na garantia ou se você quer prestar esse serviço para a tua cliente. E eu já tive casos de várias clientes que quiseram, não, eu gosto muito dessa peça, ela é antiga, então por favor você manda dar o banho para mim que eu pago o banho. E aí o fornecedor cobra o banho e aí a cliente paga, tá? Mas você tem todas essas etapas aí de limpeza para tentar salvar a peça para ver se não precisa mandar para a fábrica. O que acontece se você mandar para a fábrica? Também um incômodo que a gente tem. É o frete, né? Você tem que pagar o frete. Se não for aquele fornecedor que está ali na tua cidade, que você vai lá constantemente, você tem que pagar um frete. E não é um frete barato, né? Se você mandar PAC, o que vai acontecer? Vai demorar a peça para chegar no fornecedor, você tem que devolver logo a peça para cliente. Então, são situações que acabam te gerando um certo estresse. Então, por isso que eu tento, na maior parte das vezes, resolver o problema aqui no escritório, tá?
sem ter que mandar para o fornecedor. Só mando mesmo em último caso. E aí você não vai pagar frete para mandar uma peça, né, gente? Você vai pagar 20, 30, dependendo de onde é o teu fornecedor, R$ 30 pro frete e depois, não, às vezes o fornecedor cobra de volta o frete, então você vai pagar uma nota ali por causa de uma peça. Então o ideal, quando você tem que mandar para o fornecedor, é você juntar uma quantidade de peças, né, para você mandar. E aí você explica para cliente que não tem como você devolver aquela peça em 30 dias, que é o que o Código de Defesa do Consumidor também manda quando a peça está na garantia, que você conserte e devolva nesse prazo, tá? Então, quando é uma peça até que já saiu da garantia, enfim, você conversa com a cliente, olha, eu ainda tenho que juntar uma remessa para mandar para a fábrica, você tem muita pressa, tal, e se tiver na garantia você vai ter que fazer isso, você vai ter que assumir. Agora, se não tiver, aí você pode conversar para ela ser mais maleável quanto a esse prazo e aceitar, né, que volte depois de um tempo maior, tá? Às vezes, quando a gente compra de representantes, tá, de fornecedores que trabalham com várias fábricas, até eles mesmos dentro do escritório, eles demoram para mandar para as fábricas, porque eles também juntam uma quantidade justamente por causa do frete. Todo mundo fica aí por conta com esse desconforto do frete. Então tem essa demora, mas eles costumam dar um prazo pra gente, né, de 30 dias, de 40 dias, enfim, tá? É bom a gente lembrar, vou falar aqui uma coisa para vocês, que é bom atentar quem está começando, é uma dica muito importante, gente. Quando chega final do ano, você não manda consertos para os fornecedores, tá? Você tem um prazo. Quando vai chegando no final do ano, todos os fornecedores eles vão passando avisos para gente. Que a partir, por exemplo, de 15 de novembro não aceitamos mais consertos para esse ano. Por quê? Todos os fornecedores entram em recesso, tá? Todos de semijoia entram em recesso às vezes do Natal até dia 6 de janeiro, tá? Às vezes até a segunda semana de janeiro. Cada um vai ter sua janela aí de recesso. Mas alguns tiram entre Natal e Ano Novo, outros estendem até janeiro, eles aproveitam para dar férias coletivas para os funcionários, enfim, estratégia deles, mas é um segmento que para todo final de ano. Então, a gente não pega conserto de cliente em final de ano, tá? Isso é muito importante. A Rosa está perguntando qual líquido. Busca na internet líquido para limpar folheado, tá? Porque pode ser que na tua cidade tenha outras marcas. O que tem muito aqui no Rio, que é o mais comum, se chama Monzi, MONZI, tá? É o líquido amarelo, que é para limpar folheado. O líquido azul é para limpar prata, tá? Então você tem que usar o amarelo. Mas existem várias marcas aí diferentes, eu não sei, pode ser que na tua cidade tenha outra marca aí que seja mais comum. Então, gente, essa coisa do fornecedor no final do ano é importante. Nem para você mandar as tuas peças para assistência técnica, né, ou troca, o que for, ou você pegar das tuas clientes, tá? Cliente, então, você fecha em outubro essas peças para consertar, para você conseguir entregar no mesmo ano, senão você não vai ter tempo hábil para entregar. Quem vende sabe que o mês de dezembro é um mês muito complicado, ele passa muito rápido, porque ele praticamente fecha antes do Natal e a gente não tem tempo. Às vezes você não tem tempo de ir no fornecedor buscar o conserto, ou não recebeu, porque o correio já está complicado, né? É Natal, e aí você não consegue entregar ainda para tua cliente, tá? Então a gente não ultrapassa outubro com consertos, tá? E não ultrapassa novembro com os fornecedores. Outubro para os clientes e novembro para os fornecedores, tá? Porque isso realmente causa um certo transtorno e a cliente acaba achando que a gente está com má vontade ou que a gente demorou muito, então cria uma situação bem chata aí. Olha, já estamos em 10h13. Vou abrir para vocês me fazerem perguntas, tá? Se ficou alguma coisa que vocês gostariam a mais de saber, então vou deixar agora o espaço para vocês fazerem as perguntas para dar tempo de eu responder, tá? Enquanto vocês formulam as perguntas, eu queria passar um dever de casa aqui para vocês. Gente, procura na internet varejistas de semijoia, né? Como nós somos, né? Nós não somos atacadistas, nós não vendemos em quantidade, nós somos varejistas. Então procura lojas de semijoias, sites de semijoias, para vocês verem as garantias deles, tá? Se tem alguma coisa diferente aí nas garantias que vocês possam agregar na de vocês. Mas é importante que vocês façam
já de início um termo de garantia. O meu tá aqui, vocês podem olhar no meu site também, Fernanda Semijoias, que tem lá tudo escrito como é que é. Sendo que nos sites, o que acontece? São garantias voltadas para e-commerce, tá? Então ela vai ter um pouquinho de diferença de prazo do que da gente que faz venda física, tá? Mas no geral é o tempo de garantia dos folheados, é o tempo de ida e volta, né, do frete ali, que isso não interessa pra gente que vende no 1 a 1, tá? A Rose está perguntando se eu consigo encontrar todos os fornecedores em São Paulo. São Paulo é o grande polo de fornecedores, tá? Mas o que acontece? Eles têm representantes em a maioria dos estados, tá? E se não tiver representante, você consegue fazer compras pela internet, tranquilamente. Isso não é problema não, tá, Rose? Mas a maioria tá em São Paulo, porque o polo de semijoia é em Limeira, né? Então a grande maioria tá lá. Tem alguns na capital, mas a grande maioria tá em Limeira, tá bom? Então, se não vem mais pergunta, eu vou continuar aqui com o termo de garantia. Se vocês não puderem fazer um certificado, né, direitinho, vai imprimir um monte e tal, faça num desses aplicativos e deixa no celular, você manda para cliente pelo celular, ou manda pelo WhatsApp, né? Ou você faz uma Xerox, ou você faz aqueles folderzinhos que são mais baratos. Tem como pegar para mim? Eu devia ter deixado tudo aqui na outra gaveta, aquele folder menor que eu fiz, que vai junto com a caixinha. Isso. Esses folders, tá? Que são papéis maleáveis, isso aqui também dá para você colocar. Isso aqui fica muito mais barato do que isso aqui, tá? Então, o importante é você fazer. Se você não puder mandar fazer em gráfica, faz no computador e tira xerox e manda. Agora, o importante é você entregar isso para cliente. E ao entregar, você colocar, gente, como eu coloco aqui, ó, a descrição do produto, tá? E a data que você vendeu. Isso é muito importante, você colocar a data que vendeu. Senão ela vai dizer para você que comprou que tem 6 meses e ela comprou já tem 1 ano e pouco, 2 anos e já tá fora de garantia, tá? Não acontece com a maioria das pessoas, mas infelizmente a gente esbarra com pessoas desse tipo, tá? Então, tá escrito ali, então não tem erro. Olha, te vendi no dia tal, ou aqui no meu caso eu coloco a nota fiscal, o número da nota fiscal, não tem problema, tá? Então é importante que você faça isso para cliente entender que você tem políticas dentro da tua marca, do teu negócio, né? Que você não é uma pessoa desestruturada, que você sabe o que você está fazendo, e principalmente você sabe o que você está vendendo, né? Da qualidade do produto que você tem, que você pode prestar essa assessoria, né? Que você pode dar essa garantia para a tua cliente. Por isso que a gente trabalha com semi-joia, tá? Não é um produto que se deteriora com facilidade, como a bijuteria, né? Não é nada comum acontecerem os problemas, né? Acontece de vez em quando, mas não é o comum, por isso que ele tem um valor maior, né? Um valor agregado maior, não é à toa, tá? Então, a garantia é um ponto fundamental da semijoia. A bijuteria não tem garantia. Então, uma das diferenças aí, das diferenças gritantes, é a questão da garantia. Então, isso é muito importante que vocês tenham consciência de todo o processo da garantia, tanto do fornecedor, estruturar a sua garantia que você vai passar para sua cliente, para não haver dúvidas. Tá escrito, você conversou, não tem dúvida, tá bom? É o preto no branco, então foi esclarecido, não tem o que você passar desconfortos em função disso. Foi combinado, né? E o que é combinado não sai caro, tá bom? A gente tá aqui com 3 minutinhos para terminar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode me mandar. Eu vou amanhã já começo a abrir as caixinhas de perguntas para os próximos temas que vocês queiram. Eu falo tanto até que tô tropeçando aqui na língua. Então já vou começar a abrir a caixinha de pergunta para os temas, né? Vou colocar 2 opções para vocês dizerem o que mais vocês querem, tá? De tema. Vocês podem sugerir também, podem me mandar lá mensagens quando deixar a caixinha aberta para pergunta. Podem me sugerir temas que vocês gostariam de ver por aqui. Não se esqueçam de me ajudar lá no YouTube, se inscrever no canal. Quem não baixou o e-book, aproveita e baixa, porque é mais um material aí para vocês
consumam o nosso conteúdo no Instagram, que tem muita coisa no Instagram e no YouTube para te ajudar, tá bom? Gente, outra coisa, não esqueçam do dia 7/7, que a gente vai ter uma live aqui histórica para o nosso canal, tá? Vamos ter uma novidade que vai agregar muito na vida de vocês que querem empreender em semijoia. Então vai ser no mesmo horário, vai ser no mesmo dia, quarta-feira, dia 7/7 às 21h21, tá? No mesmo horário. Então eu garanto para vocês que vai ser uma surpresa maravilhosa e que vocês vão amar. Então fiquem comigo, me acompanhem, que vocês só têm a ganhar aí nesse ramo, né? Nessa coisa toda do empreendedorismo de semijoia, tá bom? Eu agradeço imensamente a companhia de vocês. Muito bom ter vocês aqui, a gente ter essa troca. E, ai, a Rosa ainda me deixou, eu vou te responder depois, Rosa, essa pergunta. Então é muito bom a gente ter essa troca, eu fico muito feliz com isso e eu espero sempre que agregue coisas boas, né? Agregue valor aí na vida de vocês, tá bom? Então, um beijão, fiquem com Deus e uma ótima semana, né? Daqui pro final de semana, tá? Tchau, tchau!